Aí, então, modelo, a pessoa que serve como referência, a pessoa a ser imitada. Então, essa pessoa serve, então, de modelo. Se nós perguntarmos por que Jesus pode ser nosso modelo, a resposta, porque Jesus é o Espírito mais perfeito que viveu na Terra. Então, modelo é a referência. Modelo é a pessoa que nós queremos ter como exemplo para nós. Então, foi isso que os Espíritos tentaram nos dizer. Então, modelo, Jesus é modelo porque Jesus representa um padrão de perfeição moral pelo qual nós devemos buscar, que nós devemos construir em nós esse padrão moral. Então, Jesus é o exemplo de moralidade, de perfeição ao qual nós queremos e devemos buscar. Como exemplo, imitar, ter como referência. Então, para que nós consiga agora, juntando, ter Jesus como modelo e como guia para nós, como os Espíritos nos disseram, nós precisamos nos tornar, então, se queremos que Jesus seja nosso modelo e guia, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. Por que discípulo? O que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é seguir as ideias que ele trouxe para nós, é seguir os ensinamentos que ele trouxe para nós, é seguir os exemplos que ele deu para nós. Então, quando a gente fala que Jesus é nosso guia e modelo, nós temos que seguir o que ele ensinou. Quando a gente segue alguém ou os seus ensinamentos, a gente se torna, então, discípulo dessa pessoa. Conseguiram entender esse raciocínio? Ficou claro? Tá? Então, para nós termos Jesus como modelo e guia, nós temos que se tornar discípulo dessa pessoa. E ser discípulo é aceitar as ideias que aquela pessoa nos trouxe. É aceitar os ensinamentos daquela pessoa. E, no caso, é Jesus. É aceitar, é seguir o que ele nos ensinou. Bom, nós chegamos num ponto agora que nós já entendemos que Jesus é o Espírito mais perfeito, serve de guia e modelo para nós, porque já percorreu o caminho. Para nós se tornar, ter Jesus como guia e modelo, nós temos que se tornar, então, discípulos, seguir as ideias de Jesus. E aí vem a questão agora. Como que a gente se torna discípulo de alguém? Como que a gente se torna discípulo de alguém? Então, o que é essencial para a gente se tornar discípulo de alguém, e no caso, o que é essencial para nós se tornarmos discípulos de Jesus? Para ter ele como modelo e guia. O essencial para nós se tornar discípulo de Jesus é conhecer. Nós devemos começar conhecendo Jesus. Então, para eu se tornar discípulo de alguém, é seguir as suas ideias. Mas para eu seguir as suas ideias, eu tenho que conhecer, né, essa pessoa que eu estou usando como referência, como guia. Então, eu preciso conhecer a pessoa, os ensinamentos, para eu realmente entender. Porque se eu quero ser discípulo de alguém, mas não vou conhecer o que essa pessoa ensinou, não vou conhecer quem foi essa pessoa, como que ele agia, eu não vou conseguir ser um discípulo verdadeiro. Entenderam? Eu não consigo ser um discípulo verdadeiro sem conhecer o que essa pessoa é, o que essa pessoa fez, o que ela ensinou. E dessa forma, voltando à questão 625, para mim ter Jesus como modelo e guia para a minha vida, para que eu consiga seguir os passos que ele fez, eu preciso
conhecer essa pessoa, conhecer os exemplos, os ensinamentos dele. Então, para mim conhecer Jesus, é preciso eu conhecer os fatos da sua vida, estudar como foi, né, a vida de Jesus, aprofundar-se nos ensinamentos de Jesus. Aí eu vou conseguindo entender essa ideia toda e realmente me tornar um discípulo. Por quê? Se eu sempre estar olhando, lendo o Evangelho, mesmo estudando o Evangelho, mas eu não vivenciar, não praticar, não entender que aquilo só vai ter validade se eu viver. Eu só me torno um discípulo se eu viver o que esse guia, esse modelo está ensinando. Porque só conhecer é uma parte. O importante agora é eu colocar a ação. Como é que eu vou ser reconhecido como discípulo de Jesus se eu apenas conheço, mas não faço o que ele falou? Então, eu preciso me aprofundar e vivenciar. E aí vem agora, vamos parar um pouquinho, porque eu posso estar falando e vocês pensando assim, mas o Edevaldo está falando de Jesus e eu já li o Evangelho tanto, eu já escutei tantas palestras de Jesus, eu já conheço muito Jesus. Será que nós conhecemos Jesus mesmo? Será que não tem mais para a gente buscar em Jesus? Jesus, vamos avaliar Jesus, então vamos conhecer junto um pouquinho mais de Jesus. Jesus é um espírito mais perfeito que viveu entre nós. Jesus é possuidor de um corpo, né? Ele, quando teve entre nós, mostrou isso, que ele era possuidor de um conhecimento que jamais foi igualado até os dias de hoje. Jesus, podemos afirmar com todas as letras, é o maior sábio que a humanidade já conheceu. Vamos começar analisando o seguinte: quantos personagens importantes a nossa história teve? Quantas pessoas fizeram muito pela humanidade? Na história, nós vamos encontrar muitas pessoas que fizeram coisas importantíssimas para o progresso da humanidade como um todo. Mas, dentre todos esses, com certeza o destaque é Jesus. Foi ele, de todos os personagens importantes da nossa história, ele é o único que dividiu a história entre antes e depois dele. Não é assim? Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o único que dividiu a história. Tivemos muitas pessoas importantes, mas Jesus, pelo seu conhecimento, por tudo que ele representa para a humanidade, ele é o maior sábio que a humanidade teve entre nós. Vamos lembrar aquela passagem que ele andou sobre a água. Como é que a gente consegue andar sobre a água? Vocês conhecem alguém que anda sobre a água? Hoje em dia, existem muitas pessoas, muitas pesquisas, muitos cientistas, muitas pessoas que estão tentando andar sobre a água. Alguns andaram alguns metros, mas para isso precisaram preparar a água com algum produto, adensar a água. Vamos imaginar assim, uma piscina, com a água normal, a pessoa não consegue andar em cima. Mas se eu adensar a água, eu colocar ali alguma coisa, e eles têm usado uma espécie de farinha de milho, que você coloca sobre a superfície da água, criando uma fina camada, você consegue andar. Mas você anda 10, 15 metros. E ainda, para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas,
Para uma pessoa conseguir andar numa água sem preparo nenhum, água normal, ela teria que dar em torno de 125 passos por segundo para ela poder, tipo, voar sobre a água, né? Andar muito rápido para não afundar. E isso nós estamos falando uma situação. Como é que Jesus andou sobre a água? E veja, ele não andou sobre piscina, não. Ele andou no mar. Ele andou na água sobre o mar. Como que se anda na água sobre o mar? Que tipo de conhecimento a pessoa precisa ter para andar sobre a água? Então, Jesus, podemos dizer, ele foi o maior físico que a humanidade já teve. Porque ele conseguiu dominar as leis, vamos chamar assim, né, as leis físicas, a lei da gravidade, e andou sobre a água. Quem é que consegue fazer isso? Existe sábio atualmente que consiga fazer isso? Como eu falei, existem pessoas tentando, mas precisa preparar, mas é um trecho curto. Então, Jesus, o conhecimento que ele tinha não era só da parte moral, dos ensinamentos. Ele conhecia, ele ajudou a construir esse planeta. Nós sabemos da história. Então, Jesus é o espírito mais perfeito que esteve entre nós. Como físico, então, ele dominou a lei da gravidade e andou sobre a água. Proeza que nenhum cientista conseguiu até hoje. Então, ele tinha o domínio, Jesus tem o conhecimento completo de todas as coisas que constituem o nosso planeta. Como eu citei nessa questão física. Vamos pegar um outro exemplo para nós entender quem era Jesus, a grandeza de Jesus. Vamos pegar um outro exemplo. Quando ele acalmou uma tempestade no mar, o mar revolto, os discípulos ali, todos com medo, e Jesus acalma o mar. Ele pede para a tempestade se acalmar e a tempestade se acalma. Vocês conhecem hoje algum meteorologista, alguma pessoa que conhece bastante dos fenômenos climáticos que possa dominar a natureza, que possa controlar os fenômenos climáticos? Vocês conhecem hoje em dia alguém que tenha esse conhecimento para isso? Então, enquanto hoje os nossos meteorologistas estão lutando para entender os fenômenos climáticos, nós estamos vivendo agora até uma situação de calor, outro dia era chuva intensa, e outro momento era seca. Então, existe uma alteração muito grande em que os nossos meteorologistas, muito estudiosos, muito competentes, estão tentando entender. Jesus dominou. Jesus conseguiu fazer com que o mar totalmente revolto, uma tempestade, se aquietasse. Jesus tinha o conhecimento das leis da natureza e fez com que isso acontecesse. Quem é Jesus? Vejam a grandeza desse espírito. Por isso, os bons espíritos, os benfeitores falaram: Jesus é o mais perfeito que esteve entre nós. Ele serve para ser guia e modelo, porque ele já percorreu esse caminho. E ele demonstrou, fez várias demonstrações para nós. Vamos pegar aquelas que são mais conhecidas de nós, né? A questão das curas. Por exemplo, usando apenas a energia das mãos, que tanto a gente estuda dentro da doutrina espírita, a questão das energias, o poder que tem os fluidos. Jesus curou, aquela época, a lepra era o maior mal que tinha, deformava as pessoas viviam sofrendo muito, eram isoladas.
e além da lepra ser contagiosa. E Jesus curava essas pessoas, usando apenas a energia das mãos. Jesus fazia com que células doentes fossem substituídas por células sãs. Ele dominava toda esse vamos dizer assim, toda a questão da produção de células, como que as células trabalhavam, como que elas agiam. Então, Jesus, como médico em comum, ele fez várias curas. Ele fez, então, os leprosos se curarem, cegos voltarem a ver, paralíticos a andar. Aí eu pergunto, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, como que a medicina trata isso? De que forma? Hoje a medicina, usando de todos os aparatos, todos os equipamentos que tem, todos os recursos que possui, ela tem dificuldades de fazer o que Jesus fazia. Fazem bastante, claro, nossa, conseguem tantas coisas importantes, mas vamos pensar, Jesus não tinha equipamento nenhum. Jesus usava do amor, da energia. Então, é um espírito de grande perfeição que esteve entre nós. Por isso, quando Jesus encontrava alguém em sofrimento, o que ele fazia? Jesus usava de uma ação psicológica. Ele era um grande psicoterapeuta. Ele conseguia, com as palavras, com o amor, com as energias, restabelecer a esperança aos desalentados. Ele diminuía e balsamizava com ternura aqueles corações dilacerados pela dor. Quantos de nós já não passou por sofrimentos enormes, dificuldades, doenças difíceis? A gente sabe o quanto a gente fica desalentado muitas vezes naquele enfrentamento. E aí, Jesus, quando via aquele povo, ele conseguia erguer. Então, usando de palavras, né, para poder tirar aquelas pessoas daquela dor, daquele sofrimento, e as pessoas se curavam. E aí ele dizia, a tua fé te curou, você acreditou, mas vai, não peques mais, porque ele sabia que todo aquele resultado das doenças eram consequências de coisas que aconteceram no passado, né, que a pessoa vivenciou no passado. Também Jesus, como pedagogo, como pessoa que ensinou, os seus ensinamentos estão perpetuados entre nós. Quando ele ensinou, o povo nunca mais esqueceu. Passaram-se 2022 anos, nós estamos aqui falando dos ensinamentos de Jesus. São ensinamentos que ele soube trazer e mostrar para nós exatamente aquilo que nós queríamos ouvir. Gravou no coração das pessoas. E uma foi passando para outra, para outra, para outra. E estamos aqui hoje. E ainda, como a gente está tentando entender, estamos com dificuldade de conhecer Jesus com todo esse poder de ensinamento que ele, né, teve para conosco. Então, os seus métodos de educação que foram, né, ensinados de uma forma
muito, podemos dizer, incomparável. Não tem comparação da forma que Jesus ensinava. Ele, ao mesmo tempo, foi simples, mas muito sábio nas colocações. Ele usava de palavras que se gravavam no coração das pessoas. O seu estilo de ensinar, como eu disse, era simples, mas tinha afetividade, tinha energia. Ele convencia. Ele era extremamente comunicativo com aqueles que o ouviam. Então, Jesus, eu sempre digo assim, quando a gente quer que alguém entenda o que a gente está falando, a gente tem que ser verdadeiro. Você tem que viver aquilo que você ensina para que as pessoas consigam compreender. Porque quando você fala daquilo que você não vive, não tem força. E uma das forças que Jesus tinha é que ele vivia tudo que ele ensinava. Por isso ele era extremamente convincente para ensinar. E Jesus usou de uma técnica infalível, né? Uma técnica fantástica para ensinar, que se chama parábola. O que são parábolas, né? São ensinamentos baseados em coisas do dia a dia das pessoas, histórias que as pessoas convivem. E aí é fácil da pessoa entender. Então, boa parte dos ensinamentos que Jesus constituiu para nós são através de parábolas. O Evangelho relata 44 parábolas que foram apresentadas por Jesus. E essas parábolas são narrativas, lições profundamente morais, mas muito fácil de ser entendida por todas as pessoas. A profundidade dos ensinamentos que tem nas parábolas, de lições morais, é muito grande. Mas todas as pessoas conseguiam entender pela simplicidade do que Jesus ensinava ali. Então, as parábolas foram um maravilhoso recurso que Jesus se utilizou para ajustar o seu pensamento extremamente avançado ao nível das pessoas que ainda necessitam muito de evolução. Então, ele conseguiu traduzir um ensinamento muito, mas muito além do conhecimento nosso, mas ensinando através de parábolas, fazia com que as pessoas entendessem, fazia com que as pessoas conseguissem aceitar. Eu vou pegar alguns exemplos aqui apenas para a gente ter como referência, né? Da queda de uma folha, que todo mundo sabe o que é. Da queda de uma folha, ele ensinou que Deus está perto de cada um de nós. Ele ensinou que Deus sabe tudo o que acontece com cada um de nós, falando da queda de uma folha. Não cai uma folha sem que Deus permita, sem que Deus saiba. Aí ele pegou um outro ensinamento, quando a gente diz assim que está sofrendo demais, que a carga está muito grande, que é muito difícil. Aí Jesus se referindo, ele deu o exemplo de fardos pesados em ombros fracos, dizendo que nenhum de nós sofre aquilo que não suporta. Todo mundo sofre exatamente aquilo que é da sua capacidade de sofrer. E fardos pesados, todo mundo sabe o que é. Ombros fracos, todo mundo sabe o que é. Aí ele falou sobre o cuidado de um pastor com as ovelhas, que ninguém de nós, nenhum de nós, vai ficar perdido. Que nenhum de nós vai ficar sem evoluir. Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas todos nós vamos chegar à perfeição. Falou sobre uma parábola sobre o apego que um moço rico tinha sobre a riqueza dele. Falou também sobre os ensinamentos
que cada um de nós consegue entender quando ele falou sobre a singela, né? As pequenas sementes que caem no solo. Ele se referia que cada um de nós está num estágio evolutivo e que cada um de nós tem uma forma de entender os ensinamentos. Eu hoje entendo de uma forma, outro entende melhor, outro melhor, outro melhor. Por quê? Porque cada um de nós está num estágio e cada um está numa condição espiritual diferente. Por isso que se eu pegar o mesmo livro e for ler ele, né, eu leio hoje, e vou ler o ano que vem de volta, o ano que vem eu vou aprender muito mais coisa do que eu estou aprendendo hoje, porque eu vou estar num outro estágio, eu vou ter outro entendimento. Então, Jesus falando de sementes, ele fez com que nós entendêssemos, né, sobre isso. Ele falando também sobre a questão das preocupações das pessoas, ele falou da delicadeza de um lírio do campo, de que Deus atende todo mundo, ninguém está desamparado. Então, são tantas coisas, né, que Jesus ensinou. Ele falou de uma diminuta semente de mostarda, que é a menor semente que tem. Ele falou, se nós tivéssemos fé do tamanho dessa semente, da menor, nós removíamos montanhas. Falou do talento enterrado, que nós todos temos talentos, temos conhecimentos. E se nós ficarmos acomodados, é como se nós enterrasse isso e não produzisse nada. Falou para nós sobre o joio e o trigo, que entre nós tem pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que não fazem o bem, que nada produzem. Então, quando ele fala do joio e do trigo, ele quis dizer que tem aquele que estuda e produz, e tem aquele que estuda e só aparenta e não produz nada. Bom, tem tantas outras coisas para nós falarmos, mas eu tenho certeza que não, por mais que eu fale 4, 5 horas, um dia inteiro, eu não vou esgotar tudo que é Jesus, né? Então, eu só quis mostrar um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais desse Espírito que para nós é o nosso guia e modelo. Por que ele é o guia e modelo? Para nós entendermos o porquê que os Espíritos trouxeram para nós essa orientação, que Jesus é o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. E que, se nós queremos Jesus como guia e modelo, nós temos que ser discípulo de Jesus. Conhecer Jesus, viver Jesus, para que nós consiga realmente ter ele como modelo e guia das nossas vidas.